redução de manchas, hidratação, rejuvenescimento, melhorar o resultado de outros procedimentos estéticos como lasers e peelings. Será que os exossomos são tudo isso mesmo? E como que eu começo esse vídeo sem me dar um tiro no pé e me queimar com essa indústria gigantesca e muito interessante? Eu ouvi dizer que os exossomos eles são bons de uma forma bem abrangente na área da estética, desde melhorar o resultado de muitos procedimentos que a gente tem realizado, ou até tratar tudo isso que eu falei pra ti antes. E isso traz um caráter muito inovador no produto, porque ele parece ser muito simples, tem um apelo comercial muito de naturalidade, não só em resultados, mas questão de processo de produção dele, e dessa forma acaba trazendo soluções para queixas frequentes na população interessada em estética de uma forma geral. E esse brilho nos olhos, essa tentativa para encontrar o estado da arte da sua atuação profissional não é e nunca vai ser nenhum problema. Na verdade, o problema está no começo da minha fala. O problema está no eu ouvi dizer. Tá, mas de fato, o que são esses exossomos? Para que eles servem? Como que funcionam? Como é que são feitos? Para eu conseguir te responder essa pergunta de uma forma minimamente compreensível e ética, vamos com calma. E como qualquer pessoa decente, a primeira coisa que eu vou fazer para procurar é ingerir uma boa dose de cafeína e ir direto para a internet. Mas, para uma boa fonte de informação, não basta simplesmente eu chegar na internet. Tão importante quanto isso, na verdade muito mais importante do que isso, é eu prestar atenção de onde que eu estou encontrando as minhas fontes e que tipo de informação que eu estou realmente pegando e consumindo ela. Porque se a gente parar para pensar, qualquer pessoa pode colocar qualquer tipo de informação na internet. Então se eu quero algo de cunho científico, eu vou procurar onde? Em revistas que tenham publicações científicas. Mas mesmo assim, preciso ter um alerta, porque às vezes tem profissionais, tem influencers, tem pessoas famosas, influentes na área da estética que também se posicionam sobre alguns assuntos. E esse posicionamento sempre é interessante, alguma coisa a gente sempre aprende, mas ele é completamente diferente de uma publicação científica. Então o que eu mais quero de ti, na verdade, é que tu seja uma pessoa muito crítica e muito chata com todas as referências que tu encontra por aí. Então podemos, após uma breve pesquisa no PubMed, resumidamente dizer que os exossomos são nanovesículas entre 40 e 160 nanômetros que carregam informações importantes entre as células. E uma curiosidade muito interessante sobre o tamanho dos exossomos é que, se for comparar o tamanho do exossomo com o tamanho de um queratinócito quando cultivado em laboratório, geralmente o queratinócito vai se apresentar num microscópio em torno de 25 a 50 micrômetros de largura. Então, para fins de analogia, a gente pode dizer basicamente que o exossomo acaba sendo 1000 vezes menor do que um queratinócito. É como se um ser humano de 1,70 m recebesse uma informação muito importante, tão importante que fizesse ele mudar o jeito que ele está agindo e toda essa informação estivesse contida em uma pequena semente de gergelim. E essas vesículas elas são feitas basicamente da mesma membrana que a célula que está produzindo esse exossomo. Mas não é só a membrana, também tem receptores, ácidos nucleicos, dentro dela tem citocinas, outras macromoléculas que acabam trazendo um aglomerado de informações que vão ser interpretadas para a célula que vai receber esse exossomo. E o mais interessante é que dependendo do estado que a célula produtora desse exossomo está, ela acaba transferindo uma informação diferente dentro dessa vesícula. E isso faz com que ela consiga modular ainda mais a atividade metabólica de tudo que está ao redor. Assim como aquela vez que, porque tu estava simplesmente de mau humor, acabou sendo grosso com uma pessoa que não tinha nada a ver com o motivo da tua tristeza. Inclusive, se um exossomo de um macrófago humano expressando o fenótipo M1, que é aquele pró-inflamatório responsável pela destruição dos tecidos, ele vai acabar produzindo exossomos que tenham a capacidade de aumentar o processo inflamatório geral, então preparando as células que estão ao redor dele para algum tipo de agressão que possa ser necessária. Já em comparação com o macrófago M2, que já não está mal-humorado, acaba sendo responsável especialmente pelo estímulo da reparação, uma modulação da atividade inflamatória. Então ele acaba basicamente comunicando para todas as células que estão ao redor dele o que ele vai acabar fazendo, se vai estar destruindo aquele tecido ou simplesmente vai estar auxiliando no processo de reparação tecidual. Lógico, os dois acabam tendo seus papéis importantes no processo de inflamatório, de cicatrização, tu já sabe muito bem disso. Então, apesar do M1 parecer o mais mal-humorado, não quer dizer que ele não seja tão importante quanto o fenótipo M2. E o interessante é que com esse tipo de informação a gente consegue modular várias atividades metabólicas da célula, falando diretamente na linguagem que ela já está acostumada a entender. Tá, mas vamos lá. Se eu quero entender com um pouco mais de facilidade isso, vamos para analogias. Eu adoro uma analogia, na verdade.
Pensa assim, ó, se eu agora simplesmente aparecesse em algum país que eu não entendo absolutamente nada do idioma, vamos pegar, por exemplo, apareci no meio de Guangzhou, na China, e eu estou morrendo de fome, quero pedir algum alimento da lojinha que está na minha frente. A gente consegue pedir, muitas vezes até utilizando alguns sinais universais de aprovação ou não, ou até mesmo pedindo preço, valores, essas coisas. Mas não seria muito mais eficiente, mais fácil para otimizar um tempo, para eu ter um resultado mais interessante, se eu conseguisse me comunicar exatamente no mesmo idioma do que aquela pessoa que está me atendendo? Com certeza, né? Então talvez gastaria menos energia, gastaria menos tempo, até mesmo menos dinheiro, dependendo do caso, e provavelmente eu faria uma escolha mais assertiva. E é exatamente por isso que os exossomos são tão interessantes e tão promissores, porque imagina, é muito mais eficiente eu simplesmente me comunicar de uma forma assertiva, mandando ou modulando a atividade metabólica daquela célula, ao invés de eu ter que simplesmente utilizar uma medicação que pode ter algum evento adverso maior, algum efeito colateral. Então é como se eu pudesse simplesmente avisar o meu fibroblasto para que ele tenha que produzir mais colágeno, ou até mesmo, quem sabe, mandar uma mensagem para o meu melanócito para que ele não produza tanto pigmento, evitando a formação de manchas. E esse potencial todo vem junto com uma grande versatilidade. E eu vejo hoje em dia muitos profissionais sugerindo ou indicando os exossomos com o intuito de gerar uma biorrevitalização. Se tu não conhece o conceito de biorrevitalização, é um pouco diferente de boa parte dos procedimentos que a gente realiza na estética. Pensa assim comigo, se eu utilizar um preenchedor ou algum peeling químico, uma própria toxina botulínica, por exemplo, o resultado estético vai estar dependendo diretamente da ação daquele produto que foi injetado ou aplicado. Já uma biorrevitalização, o resultado estético não está dependendo diretamente desse produto, porque normalmente quando eu quero uma biorrevitalização, acaba sendo muito mais fornecer nutrientes, vitaminas, antioxidantes, minerais, ácido hialurônico não reticulado, substâncias de uma forma geral, muitas vezes misturadas, para que eu tente controlar a atividade metabólica, melhorar um pouco a hidratação de pele, tudo isso. Então, ao invés de eu estar gerando de fato uma intervenção com uma medicação, eu estaria muitas vezes suplementando essa pele de uma forma injetável ou fazendo drug delivery superficialmente. E é aí que acaba brilhando também esse potencial muito interessante dos exossomos. Imagina se ao invés de eu só dar nutrientes, eu também consigo dar uma informação para que a célula realize uma atividade que eu acho interessante, como por exemplo facilitar a síntese de colágeno, ou também posso utilizar essa informação para que ela não realize algo que pode acontecer, como por exemplo um melanócito produzir melanina demais, e isso pode favorecer o aparecimento de manchas na pele. Então controlar isso juntamente com esses nutrientes e outras coisas parece ser algo de fato muito interessante e bem complementar na nossa área da estética. Tá, mas vamos lá, os exossomos, eles são tudo isso mesmo? Eu realmente espero que nessa altura do vídeo tu não esteja convencido de que eles são maravilhosos. E mergulhando novamente no PubMed, encontrei essa revisão, um tanto quanto enviesada, mas muito cativante, falando especificamente sobre os exossomos na medicina estética e na dermatologia. Sugiro a leitura, inclusive. Mas juntando isso com os outros estudos que eu encontrei, a imensa maior parte deles trata sobre exossomos autólogos, provenientes de células-tronco mesenquimais humanas. E se faz tempo que tu não te atualiza sobre tratamentos com células-tronco, saiba que é um ramo muito promissor e com bastante investimento em pesquisas pelo potencial imunomodulador que essas células têm e mostrando que elas podem talvez ser utilizadas para tratamento de diversas doenças, inclusive algumas doenças autoimunes e também doenças degenerativas. Mas voltando para os exossomos autólogos, como o próprio nome já diz, é autólogo, então a matéria-prima para a produção acaba sendo oriunda do próprio paciente que vai receber o procedimento. Para isso é importante realizar a coleta de alguma amostra que contenham essas células-tronco, e elas geralmente são encontradas em gordura, em medula óssea, cordão umbilical, entre outras. Mas sempre que é feita uma coleta de alguma dessas amostras, é importante dizer que não vão vir só as células que eu gostaria que viessem, vão vir diversas células que também constituem aquele tecido que foi coletado, juntamente com alguns líquidos, algumas macromoléculas e outras coisas que não são interessantes ou relevantes para a produção dos exossomos. E para que eu consiga de fato só a parte interessante dessa coleta,
geralmente essa amostra acaba passando por um processo de centrifugação, onde todos os constituintes dela acabam sendo separados de acordo com essa densidade. E aí eu consigo pegar essas células separadas, depois disso elas vão para um cultivo em laboratório, numa atmosfera super controlada, com meios de cultura que propiciem a produção de exossomos. E aí, como os exossomos vão estar nesse meio, esse meio vai ser centrifugado novamente e assim a gente consegue separar o exossomo e preparar ele para aplicação. Mas pensa comigo nos custos envolvidos para uma grande operação dessas. Eu preciso de uma equipe muito bem treinada para fazer a coleta, o processamento, o cultivo dessas células e também para aplicar o produto final diretamente no meu paciente. Juntamente com a questão do tempo entre a coleta da amostra e a utilização dela propriamente dita, isso acaba inflando muito os custos operacionais desse tipo de técnica, o que pode fazer com que a percepção de custo-benefício pelo paciente não seja tão interessante, especialmente quando o objetivo for exclusivamente melhorar o desempenho de outros procedimentos estéticos. Mas graças à eterna insatisfação humana e à nossa célebre engenhosidade, foi desenvolvido um método de produção de exossomos que, no processo final, acaba tendo adição de crioprotetivos, congelamento a baixíssimas temperaturas e a liofilização desse produto. Então ele acaba sendo disponibilizado em pó, sendo muito mais fácil uma distribuição global dele e também incentivando bastante o uso estético. Mas, como nem tudo são flores, eu não encontrei nenhum estudo muito relevante que tratasse especificamente dos que são produzidos com essa utilização de crioprotetivos. Mas como uma tecnologia muito nova, acredito que os próximos anos vão ser pelo menos cientificamente muito empolgantes. Só que o complicado é jogar um produto que não teve o seu perfil de segurança amplamente estudado, especialmente se eu considerar os riscos de contaminação durante toda a cadeia de produção dele, juntamente com o fato de que a matéria-prima é advinda de outras pessoas, então ele acaba deixando de ser autólogo. Isso trouxe algumas polêmicas internacionais bem grandes que levou o FDA, que é basicamente a Anvisa dos Estados Unidos, a acabar se publicando um alerta para a população, juntamente com serviços de suporte, monitoramento e acompanhamento de relatos da utilização de produtos de forma irregular. Mas não adianta de nada eu ficar falando de FDA, porque o órgão competente que acaba nos protegendo desse tipo de coisa aqui no país é a Anvisa, que inclusive ela tem a estrutura dela muito imitada por diversos países que a gente encontra por aí. E quando eu pesquisei sobre os produtos comercializados aqui no Brasil, eu encontrei que esses chamados de exossomos estéticos, eles estão devidamente regulamentados na Anvisa como um cosmético de grau 2. E tenho certeza que o speaker da marca, ou a publicação numa rede social, ou até mesmo um anúncio que um fornecedor fez, não falava nada sobre coleta de amostras em humanos, cultivo de células-tronco, e nem o fato de que o produto vem de uma outra pessoa. Mas o pulo do gato é que os produtos que são encontrados aqui no país, eles acabam tendo tecnologias diferentes. E tecnologias dessas, muitas vezes associadas à produção por grandes indústrias de cosméticos na Coreia do Sul. Mas, como acabou meu chimarrão, esse assunto fica para o próximo vídeo.